Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos aqui para mais um vídeo para o canal e hoje eu vim mostrar para vocês a produção desta encomenda aqui, que é uma passadeira. Como vocês podem ver, ela está dobrada, porque ela é bem grande, e um tapetinho de porta. Primeiramente, a cliente me pediu a passadeira com 2 metros, me mandou uma foto. Se eu conseguir, eu vou deixar aqui na tela para vocês a foto que ela me mandou. É um modelo que eu nunca havia feito na vida, primeira vez que eu faço. Então, esse tapetinho aqui já foi bem mais tranquilo de fazer, porque ela tinha pedido a passadeira, então eu fui ver a foto, assisti alguns vídeos, porém eu não segui nenhuma videoaula específica, por isso eu não vou deixar aqui na descrição para vocês. Minha dúvida maior era sobre as emendas, né? Mas a parte aqui da produção dos square foi bem tranquilo, trabalhoso, muito trabalhoso, porque são muitos squares, mas é o famoso quadradinho da vovó. E depois as costuras, essas voltas aqui, ó, que não ficaram retinhas, depois eu explico pra vocês por que não ficou retinha. Então, era simples de fazer a execução num geral, né? Mas o que me deu muito trabalho, mas muito trabalho mesmo, foi fazer os quadradinhos, porque são muitas trocas de cores, como vocês podem ver aí, ó. Eu fiz os miolinhos, fiz uma quantidade, eu teria que alcançar aí a medida de 2 metros, ó. Então, eu fiz uma quantidade de miolinhos aqui, eu usei o geleia da Barroco. Então, fiz uma grande quantidade. Depois, vim passando esse verde abacate aqui da Cadore e o cru da Amazônia São João, tá? Então, eu fiz uma produção, fiz todas as cores, passei todo o verde, depois todo o cru e depois o caqui. E só depois eu vim com a emenda. Quando eu comecei a emenda, já vi que não daria, tive que produzir mais quadradinhos. Até então, esse tapetinho aqui não estava na minha mente, porque não tinha sido encomendado ainda. Então, vamos focar só aqui na passadeira. Aí, eu comecei a emenda. Comecei a emenda porque eu vi um vídeo onde a artesã estava emendando com a própria agulha de crochê. Esse modelo aqui é o tapete floral, tá? Eu fiz pelo vídeo do tapete, porém é uma passadeira, então é só aumentar aí a quantidade de square necessária. Ela estava emendando, eu emendei uma certa quantidade, mas não deu certo, ficou muito grosseira essa emenda aqui. E só depois eu comecei a emendar com agulha de tapeçaria, que foi super tranquilo. Eu já deixo aí uma dica, se é que eu posso, né? Já dar uma dica, como foi a primeira vez que eu fiz. E se eu pegar outra encomenda, porque na pronta entrega não pretendo fazer esse modelo aqui. Mas se eu posso deixar uma dica para vocês, costurem quando vocês for fazer esses modelos, se você for pegar uma encomenda ou quiser fazer na sua pronta entrega, com agulha de tapeçaria. É bem mais rápido e bem mais prático e o acabamento fica muito melhor, tá? Eu tentei fazer com agulha de crochê no início e não deu certo. Então, eu fiz as emendas. No total, pessoal, pra ficar com o tamanho que a cliente pediu, que era 2 metros, essa aqui ficou com 2 metros e 6, tá? Ficou aí 6 centímetros, mas isso é bom, né? É melhor sobrar do que faltar. Eu usei 35 square desses aqui inteiros e mais 24 metades, porque ó, nas laterais vão metades, o primeiro aqui e o último, né, da outra ponta, que tá aqui, ó, também é uma metade. Então, foram 35 squares inteiros e 24 metades. Depois eu vim com uma volta de pontos baixos e foi aí que eu vi que não ia ficar retinho, tá? Não foi por falta de cuidado. Eu fiz aqui, ó, a volta de pontos baixos, mas onde tem as emendas, as costuras, ficou mais rebaixado. Então, quando eu vim com a volta de ponto alto, onde eu vi que tava mais abaixadinho, eu fiz um ponto alto alongado. E mesmo assim, ó, não ficou retinho. E essa foi uma das partes que eu não gostei. Mas não tenho o que fazer, tá? Eu caprichei mesmo, mas não ficou retinho como eu gostaria e como eu vi de outras artesãs aí que tá reto aqui. E eu não soube aí o que fazer. Eu fiz a carreira de ponto baixo, né, pra alinhar a peça. Depois uma carreira de ponto alto no caque.
uma no cru, outra no caque e depois esse bico russo aqui maravilhoso. Mas eu já mandei a foto para cliente, ela amou a passadeira e aí ela encomendou então o tapetinho. Esse tapetinho ficou com 66 centímetros, achei que ficou pequeno, mas ela não pediu uma medida específica, então eu fiz ele com 8 squares inteiro e 6 metades. E depois segui fazendo como eu fiz na passadeira ali, ó, o acabamento. Esse aqui eu já achei que ficou menos torto aqui, mas também são menos costuras, né, nas laterais, são bem menos squares, então eu já achei que foi mais tranquilo aí pra tá fazendo, tá? Então ele ficou com 66 por 50 de largura, a passadeira 2 metros e 6 por 50 de largura. Eu passei o valor, pessoal, de R$200 na passadeira, que eu achei que eu só ia fazer a passadeira, e, sinceramente, foi muito barato. Não pelo material, mas sim pelo trabalho. Eu já pesei também, assim como as medidas, e o peso eu já tenho aqui para passar para vocês. A passadeira ficou com 1,378 kg. Então, vamos arredondar aí para 1,4 kg. E o tapete menor ficou exatamente com 400 gramas. Então, num total, temos aqui 1,8 kg de barbante, contando com o mescladinho, que eu não cobro separado, não costumo, né? Cobrar foi bem pouquinho, eu não pesei parte por parte, não fui pesando square por square, nem miolinho por miolinho, porque eu também não tenho o costume de fazer isso, e também ia atrasar mais ainda o meu trabalho. Mas ficou aí pesando 1,8 kg, que pra mim sai aí de custo, contando com o barroco, tudo, eu vou pôr R$45, tá? Como eu disse, eu não cobro separado, eu tô colocando um pouco a mais por causa do barroco jogando um pouco mais alto. Eu cobrei R$200 da passadeira e do tapetinho R$60. Vai dar um total aí de 260, tirando 45 de material, que eu tô chutando alto, eu pago no meu quilo de barbante menos de R$20. Então, daria aí bem menos de R$40. Mas, como tem os miolinhos e eu não calculei para somar separado, eu vou colocar aí mais ou menos de custo aí uns R$45, que eu acho que foi mesmo o que eu gastei. Então, o meu lucro vai ser aí de R$215. Mas a passadeira eu cobrei muito barato, mas aí eu já tinha passado o preço, né? Não tinha como voltar atrás. Mas essa passadeira eu deveria ter cobrado, né? De 220 a 250 com este tamanho. Uma passadeira de 1,5 m neste modelo, tranquilo, R$200. Mas com mais de 2 metros, né? No caso, 2 metros, que foi o que a cliente pediu, eu achei R$200 pouco pelo trabalho que me deu, tá? Principalmente, pessoal, para fazer a execução aqui dos square. A costura foi tranquila, tá? O acabamento também. Mas o que mais me deu trabalho foi os square por causa da troca de linha e o tanto de arremate. Eu vou até pegar ali, porque eu fui guardando os arremates num potinho. Eu vou trazer aqui para mostrar para vocês o tanto de arremate que deu essas duas peças. Olha só, pessoal, aqui tá todo, ó, os arremates, estão tudo grudadinho, mas são os arremates dos square, depois tem esses fios aqui que estão inteiros, que são os arremates das costuras, né, que sobrava uma pontinha pequena e daí não tinha como, eu tinha que cortar outro, passar na agulha. Então, eu fui guardando tudo aqui, ó. E eu vou deixar aqui, porque uma hora que eu for fazer um amigurumi, isso aqui eu posso colocar junto com a fibra, né? E usar no enchimento. Isso aí foi uma dica lá da minha amiga Sueli Maciel, que falou que eu posso estar usando. Então, eu guardei nesse pote de paçoquinha aqui os arremates dessa passadeira. Eu não costumo guardar arremate das outras peças, porque são poucos. Mas neste caso aqui, deu arremate e deu muito trabalho. Enquanto eu fiz essa passadeira, eu acho que eu fiz um par de tapete e dois pares de tapete e um jogo de banheiro, porque eu ia intercalando, porque era muito, muito enjoativo. O negócio não fluía enquanto eu tava fazendo os square. Depois foi embora. E do tapetinho foi bem mais rápido, mas mesmo assim eu fiz esse tapete aqui em 2 dias, porque também ficou bem enjoativo. Então eu fiz todos os square, guardei, comecei a fazer outra coisa, voltei, costurei e
no outro dia, né? Eu fiz a costura e o bico de acabamento. No primeiro dia eu fiz os square e no outro, para não ficar aí muito enjoativo, muito repetitivo. Então, esse aqui foi o resultado. Eu tô bem satisfeita, fora essa parte aqui que não ficou tão retinha, né? Como eu já disse pra vocês. Mas o importante é que a cliente gostou, fiz com as cores que ela escolheu, do gosto dela, né? E o modelo também. Então, é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário e não esqueça de ativar o sininho de notificações em todas. E caso vocês queiram fazer esse modelo, é tapete floral. É só digitar aí no campo de busca do YouTube que vai aparecer aí várias videoaulas, vários vlogs aí para você estar seguindo, apesar de que não tem muito segredo para quem já faz crochê, né? Agora para iniciante é bom que assista videoaula para fazer aí. Mas para quem já tem uma certa experiência, nada mais é do que quadradinho da vovó. Vários, muitos. Então, se você tiver interesse em fazer aí, é só digitar tapete floral e divirta-se aí com o seu tapete. Então, foi isso. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.